Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te fazer uma atualização da minha Monstera Adansonii. Essa planta que eu plantei há alguns meses atrás aqui no canal com você, nesse vaso com esse tutor de Sphagnum, e olha como essa planta cresceu, prosperou. Então hoje eu vou te atualizar sobre ela e também vou aproveitar para fazer alguns cortes e mudas dessa planta, já que ela desenvolveu bem. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para acompanhar os novos vídeos aqui do canal. Se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo se você gostar do conteúdo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo! A Monstera Adansonii é uma planta tropical, inclusive nativa do Brasil, né, de regiões tropicais daqui. É uma planta perene, ou seja, ela pode viver por muitos anos, por toda a sua vida. Ela é muito utilizada em ambientes internos, porque realmente é uma planta para local sombreado. Ela tem folhas fininhas, com textura e aspecto de papel. Elas são bem sensíveis, muito características de uma planta tropical. É uma planta com um verde bonito, né? Esse verde, olha só, bem vivo. Ela também tem essas folhas com formato de coração, então elas são codiformes, algumas com mais formato do que outras, né? E esses rasgos laterais com as fenestras, que são esses furinhos ao longo das folhas. As folhas também costumam ser brilhantes, né? Algumas têm bem brilho mesmo. E é uma planta, gente, realmente muito utilizada em ambiente interno devido à adaptação que ela tem, né? Por sobreviver realmente em locais mais sombreados e também pela beleza, né? Ela realmente conquista, né, os nossos olhos e as pessoas realmente gostam muito dela, principalmente, né, para decoração com plantas de urban jungle. Olha só, ela é uma planta também herbácea. Ela tem os caules assim, ó, macios, maleáveis, flexíveis, diferentes, por exemplo, de um ficus, que é uma árvore e que tem um caule mais rígido, ou de uma dracena como essa, que também é uma planta mais arbustiva. É uma planta, então, toda mais macia. Olha como surgem as folhas, gente. E aí, quando eu plantei essa planta nesse vaso, em um vídeo recente aqui do canal, alguns meses atrás, plantei nesse vaso aqui, ó, desse tamanho. Olha como as folhas dela eram bem menores. Olha ali a folhinha mais antiga. Olha as folhas mais antigas. Olha como eram bem menorzinhas. E olha como depois que eu plantei com o tutor, olha o tamanho que as folhas atingiram, gente. Ficaram bem maiores, porque plantar com tutor realmente faz com que as folhas aumentem, né? Fiquem maiores. Olha essa aqui, por exemplo. Olha o tamanho dessa folha, gente. Ela ficou bem grande mesmo. Então, tá vendo como vale a pena? Inclusive as fenestras, ó, que são os furos aqui nas folhas, também ficaram bem maiores. E ela tá super linda, super saudável. Ela foi crescendo, gente, e aí o que eu fui fazendo? Eu fui guiando, né, o crescimento dela aqui no tutor. É importante plantar com o tutor e manter o tutor sempre úmido. Então, quando a gente rega a planta diariamente, a gente também molha o tutor. Por quê? Porque assim as raízes vão entrelaçando nesse tutor, né, nessa estrutura, para guiar o crescimento dessa planta, já que ela tem característica de uma planta trepadeira. Essa planta linda pertence à família das Aráceae, para quem não sabe. Então, assim como a Comigo Ninguém Pode, como as Alocásias, os Philodendrons e Anthuriums, ela pertence à família das Aráceae, um grupo grande que envolve essas folhagens tropicais todas que a gente ama cultivar em ambiente interno. Essa planta aqui também, gente, além de linda, ela é muito versátil, até por isso ela é muito cultivada em ambientes internos. Por quê? Porque ela pode ser cultivada não somente assim como planta trepadeira, como estou cultivando aqui nesse caso, né, toda controlada, guiada nesse tutor, mas também como planta rasteira, né, ou como planta pendente até, como por exemplo ali no caso das jiboias, tá vendo? Então ela é muito versátil, ela realmente pode ser cultivada de diferentes maneiras e isso é muito legal. Existem indícios de que esses furinhos aqui ao longo das folhas existem para permitir na natureza a passagem de vento, de água pelas folhas, sem que essas folhas se rasguem, porque já que elas são muito fininhas, olha,
bem fininhas mesmo e maleáveis, elas poderiam se danificar com facilidade. Então, como estratégia adaptativa, como a adaptabilidade da planta, ela foi criando essas características para que pudesse ser mais resistente a essas intempéries, né, naturais do clima. E olha só como ela tá super saudável em crescimento, gente. É interessante o seguinte também, ela tem aqui raízes auxiliares ao longo dos entrenós. Um entrenó é, por exemplo, essa região aqui, ó, entre uma folha e outra. Então, veja aqui, ó, aqui há uma folha e aqui outra folha. Essa região aqui, intermediária, é denominada entrenó. Geralmente, em cada entrenó ou perto de uma folha, sempre surgem raízes. Essas raízes vão, né, quando guiadas, né, ou quando encontram algum local, elas podem crescer. E aí, por isso que a gente planta com tutor de esfagno. Nesse caso aqui, ó, eu fui guiando a planta, amarrando com barbante. Mas olha só, as raízes vão crescendo, se desenvolvendo, e várias delas vão se entrelaçando aqui no tutor. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá pra gente ver bem certinho, ó. Uma raiz que saiu desse local, ó, e tá percorrendo o tutor. Por isso é importante mantê-lo sempre o mais úmido que for possível. Aqui também, ó, na parte mais de cima, olha as raízes entrelaçando aqui a estrutura. Essa é a intenção quando a gente cultiva ela dessa maneira. Aqui também, ó, raiz, tá vendo? Então, as raízes muito saudáveis aqui, crescendo, né, no tutor, que era o que realmente eu queria que acontecesse. Olha, tá vendo? Muitas raízes, gente. Então, tô mostrando com bastante atenção para que vocês vejam como é que acontece, tá vendo? Elas vão saindo aqui, né, das laterais da planta e vão crescendo em direção ao tutor. Por isso que o tutor de esfagno, propriamente dito, ele é muito favorável e é um dos melhores, principalmente para essa planta, porque ele realmente facilita o enraizamento dela nessa estrutura. E aí, realmente, essas folhas crescem, ficam bem grandes. Lógico, é bom a gente sempre pulverizar também água nessas folhas, porque assim elas crescem cada vez mais. Mas plantio com tutor realmente faz isso. As folhas deixam de ser minúsculas assim, para ficarem bem maiores. Olha só, vou ampliar aqui para você ter uma noção mais certa de como a planta realmente está. Olha, então as folhas bem menorzinhas ali, tá vendo? E olha como elas cresceram e ficaram bem maiores depois de plantadas no tutor. E como essa planta cresceu bastante, eu vou cortar alguns galhos aqui para fazer novas mudas, porque eu também quero cultivá-la como planta pendente ali nessa prateleira, junto com as jiboias. Para fazer a poda, então, dos galhos aqui da minha monstera, você vai selecionar os galhos de acordo com o tamanho que você quer cortar na sua planta. E aí a gente vai cortar na região do entrenó, como eu te expliquei, que é entre uma folha e outra. Então a gente vem aqui nessa região intermediária e faz os cortes, ó. Por exemplo, assim. Então aqui eu tenho uma muda, inclusive, ó, já com raizinha bem favorável para crescer aqui. Aí eu vou deixar as mudinhas separadas e vou cortar a outra ponteira, gente. Cortei, então, na região do entrenó, inclusive tem raizinhas aqui, ó, como você pode ver. A gente já pode colocar, inclusive, essa região na água. Então, para fazer reprodução é assim. A gente corta e já coloca na água. Olha que genial, que incrível, não? E aí a gente já vai formar uma mudinha. Ela continuará crescendo aqui, né? E vai enraizar ainda mais. Se você quiser também, como nesse caso que as raízes estão saudáveis, já pode plantar direto no substrato, tá? Aqui nesse caso eu vou fazer mais poda nessa planta, tá? Porque eu sei que eu posso cortar um pouco mais, porque ela vai continuar crescendo depois. Então eu vou vir aqui e vou fazer mais alguns cortes, gente. Ó, vou cortar aqui. E aí já tem até raízes ali que estavam crescendo dentro do tutor. Tirei aqui, ó. Pois é. E aí, por exemplo, a gente pode cortar aqui ainda. Pode fazer várias mudas, dá para fazer muita reprodução mesmo. E aí, onde a gente cortou também, ela continuará crescendo, gente. A planta não vai morrer, ela vai rebrotar e continuar seu crescimento. E olha que mesmo após a poda,
o vaso ainda permanece muito bonito. Olha isso que interessante, né? E a gente vai controlando o formato da planta também. Então é incrível. Olha como é legal, né? Fazer a reprodução dessa planta. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização da minha Monstera adansonii, uma planta muito bonita, né, muito utilizada nos ambientes internos em geral e muito querida pelas pessoas, uma planta de crescimento rápido, versátil, muito bonita. E eu espero que você tenha gostado também de saber como cortar, reproduzir e fazer mudas dessa planta. Se você gostou do vídeo, então me comenta, me conta o que você achou. Se você gostou do conteúdo, deixe um curtir, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.